Quem nunca disse, eu vou começar amanhã a academia, fez a primeira semana, a segunda semana, e na terceira semana deu uma dor, estava frio, choveu, quente demais, então eu vou amanhã, e nunca mais voltou até hoje. Quem já viveu essa experiência? Quem já disse, eu vou começar a dieta, vou mudar a alimentação, só legumes, vou cortar refrigerante, cortar o doce, vou ser mais saudável. A primeira semana com muito esforço vai, na segunda semana tem um aniversário, o irmão convida para a festa da criança, aí tem a cantina da igreja, não só hoje. E até hoje nunca mais voltou para a dieta, levanta a mão. Quem nunca começou aquele curso de inglês, disse eu vou falar inglês, deixa comigo. E até hoje não saiu do The Books on the Table, né? Essa é a realidade de todos nós. Talvez o maior desafio em qualquer área da vida. É por isso que hoje, nessa penúltima mensagem da série As Batalhas do Discípulo, eu quero ministrar ao seu coração sobre a batalha da perseverança. Porque na caminhada cristã, a vitória de um discípulo não é quando ele não desiste, ou melhor, a vitória de um discípulo acontece quando ele não desiste, mesmo que cansado, mesmo que desanimado, mesmo que entristecido. Que eu quero ministrar ao seu coração e lembrar você nessa manhã e trazer ao seu coração é que vida cristã não é uma corrida de velocidade. Vida cristã não é um tiro de 100 metros. Mas vida cristã, na verdade, é uma maratona que dura a vida inteira. E a vida inteira significa a vida inteira. Tempo pra caramba. Muito tempo. Quanto tempo? Ninguém sabe. E é interessante que essa maratona de fé e o chamado de Deus não é só para você começar bem. A gente fica muito preocupado como começar, né? Quando a gente conhece Jesus, tem uma experiência pessoal com Jesus, passa pelo batismo, como hoje vai acontecer com várias pessoas aqui, ou começa uma nova caminhada com uma comunidade de fé, e a gente vai super empolgado. Mas no meio do caminho tem circunstâncias, situações da vida que acabam fazendo a gente desanimar, acabam fazendo a gente desistir. E perseverar é uma batalha que todos nós enfrentamos. Sabe, o chamado de Deus para nós como discípulos não é só começar bem. Mas o grande desafio de um discípulo de Jesus, da caminhada cristã, é terminar com fidelidade. Por isso eu quero convidar você nessa manhã a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 12. Eu quero ler com você os versos 1, 2 e 3. Hebreus capítulo 12, versos de 1 a 3. E eu quero compartilhar com você e ministrar ao seu coração sobre esse tema, a batalha da perseverança. Enquanto você abre aí, enquanto você procura Hebreus, está lá no finalzinho do Novo Testamento, Hebreus 12, versos de 1 a 3. Deixe-me lembrar que no capítulo anterior, muito conhecido, e você já deve ter ouvido ou lido, tem uma lista que o autor de Hebreus faz de muitos homens e mulheres, centenas deles, dezenas deles, e na verdade é uma lista inesgotável que ele não termina, falando de gente que é exemplo de perseverança para nós. Conhecida também como a galeria dos heróis da fé. Gente que caminhou com Deus, que começou a sua caminhada com Deus e foi até o fim, de uma maneira ou de outra. E aí depois então de toda essa lista tão conhecida de heróis da fé, homens e mulheres que seguiram a Deus e perseveraram até o fim, olha o que o autor de Hebreus vai dizer no capítulo 12, a partir do verso 1, ele diz, portanto, ou seja, depois de tanta gente que ele dá como exemplo, ele diz, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem.
Que Deus abençoe a sua palavra e que possa o Espírito do Senhor aplicá-la para o meu e trazer vida para o meu e para o seu coração. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado por essa palavra. Que em nome de Jesus teu Espírito nos desafie a compreendê-la e mais do que isso, a praticá-la nos desafios que estão diante de nós e que tantas vezes nos tentam parar daquilo que o Senhor tem para a nossa jornada. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto começa com um portanto. Ou seja, ele está dizendo, olha, da mesma forma que essas pessoas que vieram antes de vocês e que vocês conhecem tantas histórias a respeito deles, vocês são convidados a correr uma corrida que foi proposta com perseverança. O autor de Hebreus nos convida a correr essa corrida da caminhada cristã com perseverança e mantendo os olhos fixos em Jesus, que foi aquele que começou a nossa fé, é o autor da sua fé nele, mas que garante, o autor de Hebreus diz, ele vai ser o consumador, ou seja, ele vai te levar até o final. E a gente vive num tempo em que muitas pessoas começam empolgadas, por isso eu fiz esse breve exercício aqui, e não é um privilégio só nosso. As pessoas começam empolgadas, mas por causa das dificuldades acabam desistindo, não persistem até o fim. Às vezes a pressão da vida, às vezes o sofrimento, às vezes o cansaço, às vezes as decepções, as coisas não acontecem da forma como a gente imaginava, e isso acaba tentando nos parar. Mas deixa eu dizer para você o que a Bíblia ensina para nós e que eu quero convidar e desafiar e relembrar o seu coração. A vitória de um discípulo de Jesus está em continuar correndo, mesmo quando os ventos são contrários. A vitória na caminhada cristã está em perseverar, mesmo diante da adversidade, do cansaço, da tristeza, do desânimo, da dor, da decepção e da desilusão. E nesse texto, nesses 3 versos, o autor aos Hebreus ele traz para nós 4 princípios ou 4 lições muito preciosas, 4 coisas que nós temos que ter consciência se nós queremos vencer a batalha da perseverança. Se você quer vencer a batalha da perseverança, se você não quer ficar pelo meio do caminho na sua caminhada com Deus, seja que área for, existem 4 princípios nesse texto que são fundamentais. O primeiro deles é que essa corrida da perseverança, ela exige desapego. Se você observar o verso 1, o autor de Hebreus diz assim, antes de continuar a correr, antes de qualquer outra coisa, ele diz, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. É interessante que ele usa 2 expressões, né? Ele fala de tudo que nos atrapalha e também do pecado, ou seja, ele está falando de algo mais além do que o pecado. O pecado é meio óbvio que atrapalha a gente, o pecado é meio óbvio que nos impede de perseverar, o pecado faz a gente tropeçar. Mas é interessante que o autor aos Hebreus aqui, ele está dizendo para nós que a primeira batalha da perseverança é contra aquele peso que nos atrasa. Sabe por quê? Porque tem coisa que não é pecado, mas que rouba energia espiritual. Muitas vezes a gente coloca só o nosso foco no pecado, e está certo. A gente tem que ter cuidado com o pecado, resistir ao pecado, enfrentar o pecado. Mas preste atenção, se você quer vencer a batalha da perseverança, você precisa estar disposto a se desapegar de coisas que até não são pecados, mas que vão roubar a sua energia espiritual. Alguém já disse que aquilo que não te impulsiona a seguir em frente, vai acabar te detendo. Aquilo que não te impulsiona a ir adiante, vai acabar te atrapalhando. Sabe, tem muita gente que na caminhada cristã desiste, não é por falta de fé, mas é por excesso de bagagem. Não é porque não tem fé, não é porque não ama Jesus, não é porque não acredita, não é porque não está buscando viver uma vida de santidade, mas é por algo que eu chamo de excesso de bagagem. Mágoa, preocupação, distração, comparação. Ah, mas como é que fulano, como é que Deus abençoa fulano não me abençoa? Ah, fulano não falou comigo. Ah, Beltrano falou mal de mim. Às vezes distrações que acabam roubando a nossa energia. Às vezes preocupações que acabam tomando conta do coração. O autor de Hebreus vai dizer assim, você quer correr com perseverança? Você quer vencer a batalha da perseverança? Se livra daquilo que te atrapalha. É celular demais, é rede social demais. São distrações, são angústias, são mágoas que você não precisa ficar carregando e você precisa se livrar disso. Talvez sejam relacionamentos,
Talvez sejam tristezas e dores que você sofreu numa igreja, com uma pessoa, com um familiar e com um amigo, e que você está preso a elas, e essas coisas te desanimam, às vezes, na sua caminhada cristã. Eu não sei você, mas eu quando era mais jovem, alguns anos atrás... Que é isso, irmão? Vai orar. Alguns poucos anos atrás, antes de ser pastor, então faz, né? Só que eu sou pastor tem 30 anos, então alguns poucos anos atrás. Quando eu trabalhava numa outra função, que é no Ministério Pastoral, eu tinha que levar uma mochila muito grande, com as coisas que levava para o trabalho, né? Roupa e tal, porque às vezes ia para a escola de noite, ou então quando ia jogar bola, ou quando ia para a igreja com a mochila. E era interessante porque o trajeto que eu fazia do lugar onde eu trabalhava, por exemplo, até a igreja, ou até a escola, era um trajeto que dava para ir a pé. E eu gostava de ir a pé. Mas tinha dias que eu saía atrasado do trabalho e tinha horário para entrar na escola. Quando a gente tem que estar atrasado e tem que chegar no horário, né? E você tem uma distância calculada, geralmente você tem que fazer o quê? Fazer o quê para não perder a aula? Tem que correr. Você vai olhando o relógio, né? E aí depois você começa a apertar o passo. Chega uma hora que você começa a fazer conta e diz assim, ó, se eu não correr não vai dar. Correr àquela altura da minha vida não era nem tanto problema. Mas com aquela mochila pesada nas costas, eu confesso aos irmãos, tinha dia que dava vontade de arrancar e jogar, e ela vinha batendo nas costas assim, né? Porque a mochila é um espetáculo, quando você corre ela fica solta. E no calor do Rio de Janeiro, eu sou carioca, em Niterói, imagina que espetáculo. Dava mais ou menos uns 2 quilômetros, mais ou menos. Para ir a pé era tranquilo, era sossegado, sem pressa. Mas quando eu tinha que correr, atravessando rua, porque eu não podia perder o horário da aula para entrar, era desesperador. Talvez se eu tivesse com a roupa adequada, se eu tivesse de calção, de tênis, eu estava com roupa, né, de trabalho, com uma mochila cheia de coisas, um calor infernal. A distância não era tão grande, o trajeto não era tão grande. Eu conhecia o trajeto, eu conseguia administrar o tempo. E àquela altura eu era jovem. Então era fácil correr 2 quilômetros, mas tranquilamente. Mas quando eu botava a mochila nas costas, à medida que o tempo passava, aquilo ia ficando cada vez mais pesado. Aquilo ia batendo nas minhas costas. No calor do Rio de Janeiro, aquele negócio começava a esquentar as costas. Aí quando você sentia aquele filete de suor começar a descer no meio das costas. E a camisa começar a ficar colada. Imagina, visualiza. Sabe, tem gente na vida cristã que é assim. Que está tentando correr a caminhada cristã, mas cheio de coisas. Trazendo pesos, trazendo fardos. Sabe, se você não soltar aquilo que te prende, você não vai conseguir avançar com leveza. No meu caso, eu não tinha como, porque era roupa, era material de trabalho. Ei, mas talvez você esteja carregando coisas da sua caminhada cristã que você não precisa levar. Coisas que disseram de você. Talvez mágoas que você traz no coração. Ou talvez uma agenda mal administrada, preocupações que não são suas, problemas que você não tem que resolver. Ah, pastor, mas isso me preocupa muito, mas isso me inquieta muito, mas eu não sei como fazer. Talvez seja a hora de você, se quiser perseverar, colocar diante do altar de Deus aquilo que você não precisa carregar. Para pensar se não existem na sua vida preocupações que o fato de ficar preocupado não vai resolver. Eu não estou dizendo que você tem que ser responsável, não é isso. A gente às vezes se preocupa em coisas que nos inquietam. Mas às vezes a gente coloca sobre nós uma preocupação que a gente não dorme, não come, não pensa, não vive, não faz mais nada. E o fato de sentir isso não vai mudar nada. Eu não estou dizendo para você não se preocupar, ou se tornar alguém alienado ou alienada, mas aprender a tirar essa carga. E como diz Paulo em Filipenses capítulo 4, a lançar sobre o Senhor toda a ansiedade. E crer que Ele está cuidando de você. Você está preocupado, você está inquieto, você tem coisas que entristecem. Tira o fardo. O autor de Hebreus está dizendo, você quer perseverar? Você não quer que isso te massacre, te deixe pelo meio do caminho, te faça parar de orar, desistir da fé, desistir de vir na igreja, desistir da tua família. Se livra. Coloca no altar de Deus. Sabe, às vezes Deus quer que você largue algo. Não é porque é ruim, mas é porque talvez isso vai te impedir de chegar mais longe. E deixa eu dizer, talvez é o tempo que você passa na rede social, talvez é o tempo que você passa maratonando série. Não é só coisa ruim como sentimento mago, às vezes é coisa que é até boa, não é pecado.
Mas a coisa que talvez consome tanto o teu tempo, consome a tua energia, consome a tua noite de sono, você passa as madrugadas fazendo isso, consome as suas emoções. E isso talvez vai te drenando emocionalmente, vai te drenando espiritualmente, vai te drenando fisicamente, que na hora que você precisar ter energia para orar, para ler a Bíblia, para enfrentar uma adversidade, você vai ficar pelo meio do caminho. Eu já disse isso aqui alguns anos atrás, de uma mudança que eu fiz no meu primeiro ministério, lá em Cachoeira de Itapemirim, no Espírito Santo. Aquela altura, carioca, eu sempre gostei muito de futebol. Meu primeiro ministério, jovem, inexperiente. Então lá, o culto da igreja começava às 19h30, o culto da noite. E à época, os jogos de futebol eram transmitidos pela televisão às 17h. Então, às 17h às 19h era o jogo. 19 horas acabava o jogo, meia horinha tranquilo, eu morava perto, eu era o pastor da igreja, dava para chegar no culto. Sossegado. Só que o dia que meu time jogava, era aquela adrenalina, aquela angústia, aquele negócio e tal. E aí quando acabava eu tinha meia hora para me arrumar correndo, sair, tal, e chegava na igreja daquele jeito. Só que muitas vezes eu percebi que quando eu ia pregar, eu já estava rouco. Eu estava exausto fisicamente, porque eu tinha deixado tudo lá no campo, ou na televisão. Eu tinha colocado a minha emoção, a minha expectativa, a minha energia, eu tinha colocado no jogo. Quando eu chegava para adorar o Senhor, ou para pregar, ou para fazer, às vezes eu estava cansado fisicamente, às vezes eu estava rouco, às vezes eu tinha me envolvido tanto emocionalmente, que eu não tinha mais carga emocional para me envolver com aquilo que eu estava fazendo ali. Era pecado eu assistir futebol, sim ou não? Mas aquilo me atrapalhava. E certa vez me deu um estalo e eu comecei a perceber que alguma coisa não ia bem. Então isso acontece até hoje. Vocês veem que eu falo muito de futebol, brinco, falo muito a respeito de futebol. Mas é engraçado, né? As pessoas às vezes quando eu chego aqui domingo, quando o líder está jogando, aí perguntam assim para mim, pastor, quanto está o jogo? Eu vou dizer, quando eu sair de casa, porque eu olho e tal, né? Geralmente eu me programo por causa dos horários, isso é uma coisa que eu tenho. Eu gosto de ver e vejo, deu um intervalo, hoje é 16 horas. Quando começa o jogo, eu já começo a me arrumar e vou acompanhando. Geralmente eu saio de casa por volta de 5 horas, eu me desligo. Não me interessa mais saber se vai ganhar, se vai perder. Geralmente eu sei quando acaba o culto. Porque eu tomei uma decisão, por quê? Porque se eu for, vou ficar... Não dá tempo, né? Porque é 16, termina 10:50. Imagina, 10 minutos eu moro aqui perto, daria para vir correndo. Ou então ficar com o celular aqui, ó, no pay-per-view, no Premiere, olhando. Eu tomei a decisão de me desligar. Eu chego aqui, eu tomo uma brinca, eu não sei quanto tá, quanto não tá. Não é porque eu não gosto, porque eu percebi, não é pecado eu saber o resultado. Mas isso vai me atrapalhar. Isso vai roubar o meu foco. Isso vai roubar a minha energia. Isso vai roubar a minha atenção daquilo que eu fui chamado para fazer. Então, se você quer vencer a batalha da perseverança, eu não sei o que te atrapalha, mas essa corrida exige desapego. Eu gosto, continuo gostando muito de futebol. Continuo gostando muito. Mas quando isso me atrapalha na minha caminhada com o Senhor, eu preciso abrir mão. Eu não sei se é rede social, não sei se é um relacionamento, se é amizade, eu não sei se é uma dor, se é uma mágoa. Mas a corrida da perseverança, ela exige desapego, mudança de hábito, renúncia. A segunda coisa que esse texto ensina é que a corrida, ela exige resistência. É interessante que ele diz, livremos-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que é óbvio, ele diz, e corramos, verso 1, parte B, corramos com perseverança a corrida proposta para nós. A palavra usada aqui no grego é a palavra hupomone, que significa resistência, paciência triunfante. No Novo Testamento, a ideia de alguém que não se desvia do propósito, mesmo quando está sob provação. Perseverança é ficar firme quando tudo te empurra para desistir. E no Novo Testamento, quando se fala de perseverança, quando se fala de resistência, existem duas palavras que são traduzidas por perseverança. A primeira é essa, hupomone, que fala de perseverança diante de circunstâncias difíceis. A outra é macrotomia, que fala de perseverança diante de pessoas difíceis. Sabe, essas duas coisas são essenciais se você quer perseverar na sua caminhada cristã. Se você quer enfrentar a batalha da perseverança, você precisa desenvolver resistência. Você precisa estar pronto a lidar com circunstâncias difíceis e a lidar com pessoas difíceis, porque elas existem. Desculpa, talvez na sua vida não. Talvez você esteja enfrentando circunstâncias difíceis.
Mas não são só circunstâncias. Às vezes existem pessoas difíceis que vão atrapalhar a sua caminhada cristã. Às vezes nem sabem. Gente fofoqueira, gente maledicente. Gente que às vezes você está com um problema vai dizer assim, "Ih, tem jeito não." Você fala, nossa, estou enfrentando essa doença. A pessoa diz, ixi, um amigo meu morreu disso. Né? Você chega para ele ou para ela e diz assim, nossa, estou desempregado na dificuldade. O mercado está ruim, ninguém está arrumando emprego não, é de mal a pior, viu? Sua empresa está com problema, ixi, 2 amigos meus quebraram. Estou desempregado há tanto tempo. Só Deus, né? Não tem gente assim, isso são os bonzinhos. Fora aqueles que riem para você e falam mal de você nas costas. Fora aqueles que te elogiam e por trás te criticam. Fora aqueles que muitas vezes até dentro da comunidade de fé, ao invés de te abençoarem, te empurrarem, tentam te jogar para trás. Ei, a caminhada e a batalha da perseverança exige resistência. Você precisa estar pronto e sair do mundo mágico de Bob. Se você não sabe, procure lá no Google. O mundo mágico de Bob é o desenho de um menininho que ele saía do mundo real e ele vivia o mundo ideal sempre. Lembra? Quem já viu o mundo mágico de Bob? Ah, glória a Deus, não tem só eu, não é só do meu tempo, não é tão antigo assim. Tem gente jovem que viu. Ele era um sonhador, hein? Na vida real, existem circunstâncias difíceis, na vida real, tem gente difícil. Às vezes dentro da tua família. Às vezes no seu ambiente de trabalho. Ô irmão, cuidado, às vezes até aqui dentro da igreja. Não olha para o lado, em nome de Jesus. Não olha. Não é para olhar. Isso é vida real. Sabe, Tiago capítulo 1, versículos 2 e 3, vai nos ensinar. Você que gosta de anotar aí, anote aí Tiago 1, versículos 2 e 3. Ele diz para nós que a prova da fé, ela produz perseverança. Se você é um discípulo de Jesus, você tem que estar pronto. Você tem que estar pronto para resistir, tem que estar pronto para encontrar circunstâncias difíceis, gente difícil e dizer, eu não vou parar. A prova da fé não é para te desanimar. As aflições da vida de alguém que segue a Jesus não podem destruir, mas precisam fortalecer. É estar pronto para que Deus tire de você força, capacidade, perseverança, paciência e muito mais do fruto do Espírito Santo que você nem imagina que tenha. Porque não é no tempo de bonança que a gente cresce, é no tempo de luta que a gente amadurece. Sabe, enquanto as pessoas que não seguem a Jesus geralmente se rebelam no momento das dificuldades, se revoltam, murmuram, o que o autor de Hebreus ensina para nós, ele diz, olha, quem é discípulo de Jesus sabe que vai ter dificuldade, sabe que vai ter luta. E aí depois, se você nunca leu, leia o capítulo 11, que é o capítulo anterior. Ele está falando de um exemplo de gente que foi açoitada, gente que foi morta de cabeça para baixo, gente que sofreu. Não é uma vida fácil, ele diz, eles perseveraram. Eles perseveraram. Quem não segue a Jesus, quem não conhece Jesus, se rebela, murmura, desiste, faz beicinho. Para o discípulo de Jesus, ao encarar situações difíceis e pessoas difíceis, consegue, busca enxergar a mão de Deus no meio da aflição, a confiar na sabedoria de Deus e entender que existe um propósito de Deus por trás de cada dor. Existe um propósito maior de Deus por trás de cada dor. Por isso que o discípulo de Jesus, na dificuldade, ele não murmura, ele amadurece. Amadurece. Sabe, é algo que vem de dentro. É uma escolha, perseverar, resistir. É algo que vem de dentro, é uma atitude interior, é uma escolha intencional de alguém que segue a Jesus, não por conta da circunstância, mas por conta daquele que te mantém de pé. Eu lembro de um pai que entrou com o filho numa loja de brinquedos. E de repente chamou a atenção que o moleque estava lá brincando com o famoso João Teimoso, o João Bobo. Lembra aquele boneco inflável? E ele começou a observar que o moleque ia lá e dava uma pancada no João Bobo. João Teimoso ou João Bobo que chama aqui? João Bobo, aqui no Rio é João Teimoso. João Bobo. E de bobo ele não tem nada bom, ele faz a gente de bobo, né? Ele fala, porque o moleque batia no boneco, o que acontecia? O boneco levantava. Aí ele olhou e disse assim, era alguém do tamanho, como é que é o nome do seu caçula? É o Davizinho, ele é igual o Davizinho assim, esperto igual o Davizinho. Aí o Davizinho ia lá e pum no boneco, aí ele dava 2 cambalhotas e... Aí o pai começou, aí o moleque ficou irritado.
Aí subiu o tremor do Senhor no menino. Aí o moleque deu 3 passos para trás. Eu tenho que tomar cuidado, tem que dar pulada aqui, senão você é rebatizado. Aí ele correu para cima do moleque e voou em cima do boneco, capotou. Aí daqui a pouco tá aí o moleque sentado e o boneco. E o que dá ódio é que todos esses bonecos estão sempre sorrindo. Pode, todos eles, né? Não estão sorrindo para a gente, estão rindo da gente. Aí o pai ficou assim, caramba. Aí depois passou um tempo, uns 10 minutos. O menino não aguentava mais, estava todo descabelado, sujo, suado, desgrenhado. E desistiu, sentou. Aí o boneco lá, né? O menino todo zoado. E o boneco lá inteiraço. Aí ele chegou, e aí filho, você não conseguiu derrubar o boneco? Não. Pá, mas você está todo sujo. Ah, pai, ele tem um segredo. É, filho? É. É, pai, esse boneco ele tem um segredo. Descobriu o segredo. Aí o pai ficou curioso, né? Como todo bom pai. Como assim? É, pai, ele tem um segredo. Qual é o segredo, meu filho? Por que você está todo suado, arrebentado, aí sujo, todo descabelado, e o boneco está limpinho inteiro e rindo da sua cara? Pai, deixa eu te falar, ele fica em pé por dentro. Ele fica em pé por dentro, pai. Aí, pai, como é que é? É, pai, eu bato, eu faço e tal. Mas por mais que eu faça, tem um negócio por dentro dele que sempre ele volta e fica em pé. E o segredo de um discípulo de Jesus, porque na batalha da perseverança, ele está pronto para usar aquilo que ele tem por dentro, o poder e o fôlego do Espírito Santo de Deus para mantê-lo em pé. Não são as circunstâncias de fora, não são os ataques de fora, não são as dores de fora, não são as distrações de fora. Diante das adversidades, ele corre com perseverança, não porque é fácil, não porque não está vindo ataque, não porque não estão tentando te destruir, estão tentando te desanimar. Porque qual é o segredo do João Bobo? É o ar que está dentro dele. É o oxigênio, o ar que é soprado, é colocado dentro dele que o mantém de pé. E o segredo de um discípulo de Jesus, a batalha da perseverança, não é quem você é por fora, mas é o fôlego do Espírito Santo de Deus que foi soprado dentro de você. É o selo do Espírito Santo de Deus que foi gerado no teu coração quando você entregou a sua vida a Jesus. Sabe, persevere. Eu não estou dizendo que é fácil, eu não estou dizendo que é simples. Mas a batalha da perseverança, o convite do autor de Hebreus, o meu convite para você é: escolha resistir, persevere. Deus está trabalhando mesmo quando você não vê o progresso. Terceiro lugar, a corrida da perseverança exige foco. Ele diz assim no verso número 2: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da sua fé. Sabe, para perseverar, não basta apenas resistir, não basta apenas se apropriar do poder do Espírito Santo, mas é preciso manter o olhar no lugar certo. Porque quem olha para a dificuldade vai desanimar. Lembra, eu preguei sobre isso aqui recentemente? Quando Pedro pede a Jesus para caminhar sobre as águas, Jesus diz: vem. E o Pedro sai do barco, começa a caminhar sobre as águas, e enquanto ele está com os olhos em Jesus, está tudo bem, a tempestade continua, os ventos continuam, a dificuldade continua, mas Pedro continua a caminhar sobre as águas. Mas o texto diz que quando ele olha para o vento, ele teve medo e começou a afundar. Sabe, a batalha da perseverança exige foco. Quem olha para a dificuldade desanima, guarde isso. Quem olha para a dificuldade desanima. Quem olha para os outros se compara. Mas quem fixa os olhos em Jesus encontra força para continuar. Eu vou repetir. Guarde isso no seu coração. Quem olha para a dificuldade desanima. Quem olha para os outros acaba se comparando. Mas quem coloca os olhos ou quem fixa os olhos em Jesus sempre vai e encontra a força para continuar. Porque Jesus é um modelo de perseverança. O autor de Hebreus vai dizer isso no final do versículo 2. Ele enfrentou a cruz, ele suportou a vergonha e ele não desistiu porque ele sabia o propósito que havia diante dele. O autor de Hebreus diz: ei, ele sabia a alegria que estava proposta para ele. Ele sabia que o Pai tinha algo maior. O Pai tinha prometido que ia ressuscitá-lo no terceiro dia. O Pai tinha uma promessa sobre a vida dele. Então ele manteve o foco na promessa de Deus. Ele manteve o foco na promessa do Pai.
E o autor de Hebreus vai dizer no final do verso 2, se você olhar depois você vai ver, ele diz aí, ele não desistiu, ele enfrentou a cruz, ele suportou a vergonha. Sabe, é como mais ou menos quando um escultor pega uma pedra bruta para fazer uma escultura. É muito bonito olhar uma escultura, né, num museu, ou às vezes numa praça pública, algo que é muito bonito. É legal ver aquilo finalizado, mas você já parou para pensar que um dia aquilo foi uma pedra bruta? Um dia aquilo foi uma pedra, numa pedreira, em algum lugar que não chamava a atenção de ninguém, que não fazia diferença nenhuma na vida de ninguém. Mas hoje as pessoas passam e olham talvez para aquela escultura de um animal, de uma obra de arte, seja lá do que for, porque durante algum tempo alguém foi ali com um martelo, com a ferramenta adequada, e foi esculpindo, foi trabalhando, foi lapidando, foi tirando, deu trabalho. Sabe, Deus nos trabalha com golpes que muitas vezes parecem duros, mas eles geram e produzem beleza. Mantenha o foco. Às vezes vai doer, às vezes não vai fazer sentido, às vezes vai parecer até que Deus está castigando você, mas se você tem um chamado de Deus, se você é um discípulo, uma discípula de Jesus, se você crê na promessa de Deus para a sua vida, mantenha o foco em Jesus. Ele está trabalhando em você, Ele está tirando de você coisas que talvez você não saiba, mas vão te atrapalhar. E crê em nome de Jesus, o resultado final vai valer a pena. Assim como numa escultura, vale a pena, na sua vida, o resultado final vai valer a pena. Porque quando Deus terminar a obra dele em você, você vai refletir a imagem de Jesus na sua vida. Quando Deus terminar aquilo que Ele está fazendo na sua vida, você vai refletir o que Deus quer que você reflita na sua vida. Então às vezes dói, às vezes é difícil, às vezes dá trabalho, às vezes a gente não entende nada do que está acontecendo. Mas a caminhada do discípulo, a corrida da perseverança, a batalha da perseverança exige foco. Mantenha o seu olhar fixo em Jesus. Mantenha. Tira o foco das dificuldades. Tira o foco do que Deus está fazendo na vida do outro. Está tão bom na vida do outro e na minha está uma droga. O casamento do outro, o emprego do outro, o carro do outro, o dinheiro do outro, a saúde do outro. Não. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Porque em Jesus você vai encontrar força para continuar até que Ele complete aquilo que Ele tem para fazer em você. Mas em quarto e último lugar, a corrida da perseverança exige confiança. E eu gosto muito do final desse texto, dessa parte desse texto, porque depois o autor de Hebreus dizer para mim e para você que a gente tem que se desapegar, que a gente tem que escolher resistir, que a gente tem que manter o foco em Jesus. Se você olhar aí na sua Bíblia, como é que começa o versículo 3? Tem traduções diferentes. Como é que começa a sua Bíblia? Como é que está a primeira palavra do versículo 3? Pensem bem. Versões mais antigas ou outras versões trazem considerai, considerem. Na linguagem da IBGE, presta atenção. O autor está dizendo, olha, não vai ser fácil. Ele está dizendo assim, vocês querem perseverar nas batalhas? Se livra daquilo que está atrapalhando, mesmo que não seja pecado. Escolha resistir, busca o que está dentro de você, o poder do Espírito Santo. Não tira os olhos de Jesus. E se tiver alguma dúvida ainda, ele diz, presta atenção. Quarto e último lugar, ele ensina para nós que a corrida da perseverança, ou a batalha da perseverança exige confiança. Ele diz, pense bem. Pense bem nas escolhas que você vai fazer a partir do que você está ouvindo. Ele diz, pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Em outras palavras, ele está dizendo, na vida cristã é possível se cansar. Na vida cristã a gente pode desanimar, mas o pior do que isso, na vida cristã a gente pode ficar pelo caminho. Na vida cristã, existe a possibilidade de desistir. Existe o risco de não completar o que Deus começou. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, e o que o autor de Hebreus chama a atenção, é dizer, pense bem no que Jesus fez. Por que você pode estar aqui
Por que você pode ter autoridade espiritual sobre o pecado, sobre o mundo, sobre a carne? Por que o diabo não tem poder sobre a sua vida? Por que apesar dos seus pecados, eu e você podemos adorar a Deus e não somos fulminados nessa manhã, apesar dos pecados que cometemos essa semana? Por que a gente tem a esperança de recomeçar? Por que a gente tem a certeza do amor e da graça de Deus? Sabe por quê? Porque Jesus perseverou até o fim por amor a nós, por amor a você. Jesus sofreu, Jesus se entregou, Jesus venceu e Ele caminha comigo e com você cada passo dessa corrida. Ele está dizendo exatamente isso. O autor aos Hebreus está dizendo exatamente isso. Ele diz, o que ele está dizendo é, pensem bem no que Jesus fez. Eu e você só estamos aqui porque Jesus perseverou até o fim. E o mesmo Espírito que sustentou Jesus está dentro de mim e de você. O mesmo Espírito que sustentou Jesus está dentro de nós. Então nessa manhã, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, se a sua batalha está pesada, está difícil no casamento, nas relações, na família, na área profissional, na espiritualidade, seja em que área for, na saúde. Se a batalha está difícil, ou quando a batalha estiver difícil, se lembre, Deus nunca sai do seu lado. Ele está trabalhando no silêncio. O que Ele começou, Ele vai completar. É promessa dele sobre a sua vida. Eu não estou dizendo que é simples. O autor de Hebreus não está dizendo que é simples. Ele está dizendo para que vocês não se cansem nem desanimem. Ou seja, vai acontecer coisa na nossa vida para nos cansar, para nos desanimar, para fazer a gente desistir. Mas ele nos lembra, se a batalha estiver difícil, se lembra, Deus nunca sai do seu lado, Deus está trabalhando no silêncio, o que Ele começou, Ele vai completar. A batalha da perseverança exige confiança, porque vale a pena confiar em Jesus e perseverar. Vale a pena confiar em Jesus e perseverar. Sabe, eu e você somos chamados a lutar a batalha da perseverança. E lutar a batalha da perseverança é continuar firme, mesmo cansado, porque a gente vai cansar. Porque tem hora que cansa. Cansa orar, ler a Bíblia, fazer o que é certo e as coisas não acontecerem. Tem hora que cansa esperar aquela pessoa que a gente ama ter a sua vida transformada. Tem hora que cansa lutar por alguém que a gente ama e a gente não vê mudança. Tem hora que cansa esperar o casamento melhorar, ele não melhora. Tem hora que cansa esperar os filhos voltarem e eles não voltarem. Tem hora que cansa esperar por uma vida diferente e ela continuar do mesmo jeito. Tem hora que cansa ter aquela mágoa sarada e ferida e ela ainda, a ferida está aberta. Mas o autor de Hebreus diz, você é chamado a lutar essa batalha de continuar firme mesmo cansado. Sabe por quê? Porque quem aprende a perseverar se torna maduro, se torna íntegro, se torna inteiro. E fé verdadeira não é fé que evita tempestade. Fé verdadeira não é aquela que foge de tempestade. Sabe essa história, eu estava ouvindo essa semana aí no Reels, muito interessante. De um sujeito que se diz, sei lá o que ele é, não vou nem falar para não pecar em público, eu já pequei sozinho. Dizendo que você é o centro do coração de Deus, que se Deus deixou você olhar, você pegar e você tocar, Ele vai te dar. Isso não está no Evangelho. A vida real não é isso. O que o Evangelho diz é que no mundo nós vamos ter aflições. No mundo vai ter luta, vai ter dificuldade, inclusive para os discípulos de Jesus. No mundo a gente vai ter tristeza, vai ter desânimo. No mundo a gente vai se decepcionar, no mundo a gente vai se distrair. Então fé verdadeira não é aquela que evita tempestades, não é aquela que não tem problema nenhum para enfrentar. A fé verdadeira é aquela que continua firme no meio das tempestades. É aquela que não desiste no meio das tempestades. Às vezes aos trancos e barrancos. Tiago, na sua carta, no capítulo 1, versículos 3 e 4, olha o que ele diz. A prova da fé de vocês produz perseverança. No entanto,
Essa perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Sabe, quando eu estava pensando nesse texto, meditando nessa palavra e finalizando ela ontem, foi ontem à tarde, é interessante que fechando e concluindo eu comecei a pensar nessa lista de Hebreus capítulo 11. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué. Mas veio ao meu coração e o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração que a gente não precisa ir tão longe. A gente não precisa voltar milhares de anos atrás. Nós aqui da IBG, pelo menos os que estão aqui há mais tempo, a gente não precisa voltar. Eu comecei a fazer a minha listinha de Hebreus 11, de irmãos e irmãs que perseveraram até o fim. Eu, pelo menos, tive o privilégio de conviver com eles. Eu não convivi com Abraão, não convivi com Moisés, não convivi com Josué. Mas eu convivi com a irmã Vigentina. Eu convivi com o irmão Claudionor. Eu convivi com o irmão Benedito, entre outros, que perseveraram até o fim. Sabe, é interessante que Hebreus capítulo 11, e se você olhar depois, o autor de Hebreus usa como exemplo, ele diz assim: homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. E é interessante, eu convivi por cerca de 20 anos, alguns um pouco mais, outros um pouco menos. Não tinham superpoderes. Eu listei só esses três: a Vigentina, o Claudionor e o Benedito. Eram pessoas comuns, com suas dores, seus medos, suas angústias. Mas foi gente que em nenhum momento eu vi reclamar, murmurar, blasfemar e questionar, não porque a vida fosse fácil. Os três terminaram a sua vida com enfermidades. Mas até o último dia, estavam aqui adorando, estavam aqui servindo, estavam aqui cantando. E sabe o que me impactava na vida deles? Todas as vezes que eu ia visitá-los para confortar e trazer uma palavra, quem saía de lá bem era eu. Eu ia lá para trazer uma palavra de ânimo, né? Irmã Vigentina acamada, irmão Claudionor, né? Com a sua enfermidade bem debilitado. Irmão Ditinho está sempre dinâmico, mas já estava bem. Sempre que eu ia, sempre tinha uma palavra de ânimo. Não, pastor, glória a Deus. Deus é bom. Vamos para frente. Sabe? Exemplos vivos de uma fé resiliente. A nossa galeria de Hebreus 11. A batalha da perseverança não é para super-homens e super-mulheres e super-discípulos de Jesus. Mas é para gente comum como eu e você. Que como esses irmãos entenderam que vale a pena confiar até o fim. Porque Deus não desperdiça nenhuma lágrima e nenhuma luta nossa. Vale a pena confiar até o fim. Então meu convite para você nessa manhã, em nome de Jesus, é que você considere como Deus está trabalhando na sua vida, mesmo nos tempos difíceis. Que você considere em nome de Jesus, que mesmo nesse tempo de dor que talvez você está vivendo aqui no campus online, como Deus pode estar trabalhando nisso. Está difícil? Peça forças ao Espírito Santo para perseverar, para te manter em pé por dentro. Talvez por fora você vai estar marcado, cansado, com olheira, entristecido, com a cara inchada de tanto chorar, com o rosto segurado de tanta angústia e dor. Mas peça ao Espírito Santo que te dê força para perseverar e te manter em pé por dentro. E deixe que a perseverança forme em você um caráter firme e cheio de esperança. E quando você estiver cansado, e talvez essa semana, esse mês ou final do ano, quando você achar que não tiver mais jeito, ouça o conselho desse autor da Bíblia. Olhe para Jesus. Pense bem. Se eu e você estamos aqui, é porque Ele não desistiu nem de mim nem de você. Ele perseverou. Quando você achar que não tem mais jeito, você não vai aguentar, olha para Jesus. Coloca os olhos em Jesus, naquela cruz ensanguentada. E lembre que por causa da perseverança, Ele não desistiu de mim, de você. E se Ele não desistiu lá, Ele prometeu, depois de vencer a morte, ressuscitar terceiro dia. São as últimas palavras: eu vou estar com você todos os dias. Olhe para Jesus e ouça Jesus nessa manhã dizer para você: eu estou com você. Persevere, persevere, persevere. Eu não desisti de você. Pai, em nome de Jesus,
O Senhor sabe como muitos de nós estamos aqui nessa manhã, cansados, desgastados, alguns entristecidos, alguns cansados de lutar. Alguns talvez não tenham mais lágrimas, não tenham mais forças. Alguns até pararam de sonhar. Alguns não sabem mais o que fazer, alguns desistiram de planejar. Alguns talvez já jogaram a toalha. Alguns nem mais na igreja estão, na comunidade de fé. Alguns até viraram as costas para o Senhor e desistiram até de crer. A Deus, que em nome de Jesus, nessa manhã o Teu Espírito Santo nos traga um novo sopro, um novo fôlego que nos encha, Deus, em nome de Jesus. Sopra nesse lugar, sopra sobre nós, sopra onde essa celebração alcança. E nos dá a capacidade vinda do Senhor para que possamos perseverar. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito abra os nossos olhos para que a gente se livre de tudo aquilo que está atrapalhando essa caminhada, peso que a gente não precisa carregar, gente que a gente não precisa carregar, sentimento que a gente não precisa carregar, medo que a gente não precisa carregar, problema que a gente não precisa carregar. Deus, essa manhã, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê coragem para lançar sobre o Senhor, para que a caminhada seja mais leve. Ó Deus, que a gente possa pedir ao Senhor o poder e o fôlego do Teu Espírito para nos manter em pé por dentro, para que a gente possa estar pronto a resistir às circunstâncias e às pessoas difíceis, que elas não nos parem, em nome de Jesus. Nós declaramos aqui no mundo espiritual que pessoas difíceis, que circunstâncias difíceis não vão nos impedir de continuar a caminhar e viver o que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ah Deus, nós queremos nessa manhã pedir o perdão ao Senhor quando nos distraímos. Nos ajuda a manter os olhos no Senhor. Nos ajuda a manter os olhos, o foco no Teu Filho Jesus, e a nos lembrar que se Ele não desistiu de nós, nós não temos o direito de desistir de nós mesmos, daquilo que Ele tem para nós. Que ao olhar para o Teu Filho Jesus na cruz e o preço que Ele pagou, nós sejamos lembrados que se Ele foi até o fim, nós não podemos desistir. Nós temos tudo o que precisamos para seguir até o fim. Porque Ele venceu e prometeu que estaria conosco todos os dias, até que a nossa vitória fosse completa, em nome de Jesus. Ah Deus, então que nessa manhã o Senhor gere em nós uma confiança de que aquele que começou em nós essa boa obra, aquele que começou em nós essa boa obra um dia e plantou no nosso coração a semente da fé de seguirmos ao Senhor, Ele é fiel e Ele vai completá-la. A nós cabe perseverar. Que seja assim em nome de Jesus. Amém.